100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham. Hoje, 23 de setembro de 2023, estamos iniciando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencente à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O tema que vamos abordar hoje é eutanásia. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, encaminhando sua pergunta, sua dúvida ou a própria colaboração também. Você pode fazer através da live do Facebook, onde você pode ouvir e acompanhar esse programa, ou pelo WhatsApp 2049-1212, ou também pelo telefone fixo 2049-1200. Acompanhe o programa também através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Conheça, curta, compartilhe o nosso conteúdo. Lá você pode encontrar todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região, e também pode ver os próximos anúncios dos programas, dos próximos programas que vai acontecer, né? Na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença de nossos queridos amigos Celso Dalpiva, da Casa Leocádio José Correia. Bom dia, Celso. Bom dia, Rony. Bom dia, Nick. Bom dia, João, que nos dá o suporte aqui no setor técnico. E uma saudação fraterna para todos os ouvintes. Contamos também com Edson José Nick, da Casa Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Nick. Bom dia, Rony. Bom dia, Dalpiva. O João, que está sempre conosco aí. E a todos que estão nos acompanhando, que a gente tenha um final de semana maravilhoso, né? E esse que vos fala, Rony, da Casa Espírita Amor e Caridade. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, João, por estar aí nos auxiliando na parte técnica. E antes de darmos o início à nossa conversa, queremos registrar o agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. E também nosso patrocinador, pelos quais pedimos licença para ouvir o seu recado, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Como já anunciamos, o nosso debate de hoje vai ocorrer sobre o assunto eutanásia, um assunto bem difícil para se falar no meio da sociedade, mas vamos tentar conversar sobre isso. A discussão sobre a eutanásia no espiritismo vai além das questões terenas. Na doutrina espírita, o assunto é abordado também no ponto de vista espiritual. Afinal, como um dos postulados da codificação de Kardec prova que a morte não é o fim, o espírito continua vivendo em outro plano, enquanto apenas o corpo se esvai. Além disso, para o espiritismo, nada acontece por acaso. No universo, tudo há uma razão de ser e o tempo certo para as coisas acontecerem, inclusive a morte. Assim, ao abreviar a partida de um doente, o curso natural da vida na Terra é interrompido. Isso implica em uma série de consequências, não só para quem morre,
mas também para quem pratica a eutanásia. Veremos tudo isso com mais detalhes nesse debate. Então, Nick, para nós começarmos a iniciar o nosso debate de hoje, a nossa conversa, nós poderíamos esclarecer para quem nos acompanha o que é eutanásia e qual o objetivo da eutanásia, né? Para nós que nós compreendamos um pouquinho mais sobre isso, né? Bom, a eutanásia, lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Defesa da vida. Então a gente vai falar sobre eutanásia. A eutanásia é a morte sem dor, precipitada por medicamentos. Quer dizer, ela defende o direito do doente incurável de pôr termo à vida, quer dizer, encerrar a vida, quando essa pessoa está sujeita a intoleráveis sofrimentos físicos ou psíquicos. Vamos ver. Essa prática, ela é uma prática milenar, desde que o homem está habitando aqui a Terra. A gente sabe que existe a eutanásia. Antigamente, na Índia antiga, a pessoa estava doente, muito doente, elas jogavam no rio Ganges. Em Atenas, eles davam bebidas envenenadas para a pessoa tomar no momento que ela quisesse. Na Idade Média, durante as guerras, eles davam um punhal para a pessoa que estava em sofrimento e ela mesma se tirava a vida. Mas eu acho que um dos casos mais emblemáticos, né, mais conhecidos, houve ali em 1939, eles chamavam de programa T4. Naquela época, Hitler autorizou os médicos e enfermeiras a tirar a vida de todas as crianças que estavam com problemas físicos, né, ou orgânicos, que tinham incapacidades graves. Logo na sequência, ali, logo depois, ele autorizou a fazer a mesma coisa com os jovens de até 17 anos de idade. E logo depois com os velhos, que não tinham mais serventia nenhuma. Quer dizer, eles eram considerados improdutíveis. Veja, de certa forma, quando em alguns momentos, né, de nossas vidas, dependendo do caso, tem pessoas que pensam mais ou menos como em 1939. Ainda temos, infelizmente, países que acham uma prática normal, tanto que eles fazem a eutanásia assistida, né? Eu vou citar, então, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colômbia, Suíça, Alemanha, Canadá, África do Sul, Estados Unidos, tem alguns estados, né, que aceitam isso. Inclusive, há muitos casos de pessoas que estão com algumas doenças em um estado, se transferem para outro para cometer o ato da eutanásia. Então, essas ideias realmente são ideias materialistas, elas levam em consideração o corpo físico, a atual encarnação e o sofrimento pelo qual aquela pessoa está passando. E não levam em consideração que nós somos um ser integral, né? Nós temos um corpo e nós temos uma alma. Portanto, se o corpo perece, a alma vai continuar viva. As pessoas não pensam nisso, elas pensam de forma muito breve, né? Estou sofrendo, vamos acabar com este sofrimento. Egoisticamente. Hã? Egoisticamente. Infelizmente é uma forma egoísta de ver a vida, né? Egoísta. E muitas vezes essas pessoas têm algum tipo de interesse também, né? Mas nós vamos discutir sobre isso já na sequência, não é? Na realidade, assim, ó, dentro da eutanásia nós temos dois caminhos, né? As pessoas que estão inconscientes lá vegetando e a família toma essa decisão, né? E muitas pessoas
que simplesmente ainda estão em consciência e optam por isso. Na realidade, eles estão cometendo um suicídio. É um suicídio. Se chama eutanásia porque ela é assistida, ela é acompanhada, mas na realidade é um suicídio, né? Abreviando sua própria vida, seu sofrimento. Me vem na mente agora que Moisés recebeu os 10 mandamentos divinos. Tem um dos mandamentos que diz: não matarás. Uhum. E se diz que é não matarás, não é para nem matar e nem para se suicidar. E ouvindo a manifestação do Nick agora, eu estava pensando que, e lembrando desse mandamento de Moisés, divino que Moisés recebeu, que a eutanásia não deixa de ser um crime. Sim. Porque da onde nós viemos? Nós viemos dos nossos pais? Não, nossos pais só nos forneceram o corpo material. Não forneceram o corpo espiritual. Os nossos pais vieram dos seus pais e assim sucessivamente. Mas quem foi o primeiro? Alguém criou o primeiro corpo. Quer dizer, nós somos filhos de um ser que não está neste mundo. Então nós não temos o direito de tirar a vida. Essa questão do suicídio assistido, ou da eutanásia assistida, e dessas manifestações de direito à vida, é um negócio que está fora do contexto da nossa verdadeira vida. Nós não somos um ser material, nós somos um ser espiritual que estamos passando por uma experiência na matéria. E retornaremos, porque todos dizem e todos oram pelos que se foram. Então, Ele está vivo. ele está vivo. Por que ele não fica mais alguns dias, algumas horas, alguns instantes? E por que os países estão discutindo, estão discutindo a implantação, a autorização para a eutanásia? Quer dizer, a questão é uma questão de vida. Se eu não posso tirar a vida de alguém que está ali caminhando, por que eu vou tirar a vida de alguém que está na cama? Eu estou tirando a vida. Eu estou fazendo uma execução. Né? E sem a chance esse indivíduo se defender, né? Sem oportunidade de defesa. Exatamente, Rony. Teve casos já acompanhados por Chico Xavier de que várias pessoas, a pessoa estava em coma, né? E ele chegou no quarto e os filhos estavam discutindo se iam desligar o aparelho ou não. Aí um dos filhos queria, o outro não. E o Chico Xavier, olhando para o espírito que estava do lado do corpo, né, para aquela alma que estava acompanhando o sofrimento do seu corpo, pedia, implorava para que seus filhos não desligassem aqueles aparelhos, porque ele queria voltar a viver. E aí ele acabou informando isso, os filhos optaram pelo não desligamento e essa pessoa voltou a ter uma vida normal. Essa questão também, Nick, de estado terminal, nós sabemos qual é o estado terminal. Há uma obra muito importante do Raimundo Modi Júnior, A Vida Além da Vida, onde ele relata registros reais que ele coletou na sua experiência de médico e tal, de mais de 150, 200 casos, em que a pessoa foi dada como desenganada, é o fim, né? E as pessoas voltaram e relatam o que os médicos falaram, relatam o que faziam no corpo, relatam uma série de detalhes, em torno de 15, 16 ocorrências, que mais ou menos comum em todos os episódios. Então a questão da eutanásia, eu não sei se não é uma questão de orgulho ou de liberar-se. Eu estou acompanhando meu familiar intensamente, diuturnamente, estou muito cansado, vamos praticar eutanásia. Quer dizer, esse é um ato, no meu entendimento, um ato criminoso.
porque as constituições dos países defendem a vida, mas a eutanásia não. Deixando claro que a Constituição brasileira não admite a eutanásia. Né? Não. Então é um ato criminoso. No Brasil é um ato Sim. criminoso. Então, essa questão da eutanásia me vem, então, essa lembrança da lei divina, né, da lei que Moisés recebeu, de não matarás. E em qualquer circunstância não tem, mas se ele estiver doente, não matarás. Ah, mas se foi constatado que ele vai morrer logo, não mata. Deixa acontecer o momento correto. Quem é que sabe disso? Somente Deus. Só. Porque Só ele Deus. nos deu a vida. Sim. E ele tem o direito de nos chamar de volta quando chegar o momento aprazado. Perfeito. Me faz lembrar da questão 944 do Livro dos Espíritos, né? Tem o homem direito de abreviar sua própria vida, né? Não, somente Deus. E isso é uma transgressão da lei. Já temos no Livro do Espírito também a lei de preservação, para que nós não consigamos, e está no nosso instinto a lei da preservação, para que nós não abreviamos a nossa estadia aqui, para poder passar tudo e aprender tudo que nós precisamos fazer nessa encarnação. Às vezes, que, né, a gente fala, né, tá lá em coma, lá, vai saber lá quanto tempo, mas é o tempo necessário para a purificação do espírito. O quanto ele evolui enquanto ele está lá sofrendo. A gente às vezes acha que sofre, mas é a parte onde que ele mais vai aprender durante essa encarnação, né? Então, não dá o direito de alguém fazer isso ou conscientemente ele mesmo a abreviar, né? Lembro-me de uma passagem que é a melhora da morte, né? Quando os familiares estão ali, todos eles retendo aquele espírito que está em processo de sofrimento, né? E não querem que levar. Quando chegar a hora, a espiritualidade sabe programar como fazer o desencarne. Não é necessário nós ensinarmos. Eles promovem uma melhora deste irmão que está acamado, que está em condições terminais. Ele melhora. E todos os familiares, agora o médico acertou o medicamento. Agora ele vai melhorar. E aí se afasta um pouco. Aí vão para casa para descansar, tomar um banho, relaxar um pouco, né, dessa tensão que estamos vivendo. E a espiritualidade aproveita para fazer o desligamento deste espírito. Então, se o espírito está ligado a um equipamento, a um processo de manutenção, chegando a hora aprazada, a espiritualidade vai saber como proceder para que o espírito seja retirado deste corpo e levado ao plano espiritual. Quer dizer, não há necessidade de nós discutirmos essas questões. Com certeza. Não é necessário nós queremos atravessar o caminho normal de cada um de nós nessa caminhada. Os exemplos estão aí. Né? E quantos exemplos temos de que pessoas que estavam desenganadas terminaram e recuperaram-se? Então, temos que trabalhar para que as leis permitam que o curso normal da vida seja respeitado. Do início ao seu fim. Ao fim. Que é estabelecer. Não há caos no processo evolutivo da humanidade, porque o comando está em Deus. Não há caos. O processo é organizado. Deus é o comandante do nosso universo. E ele vai saber a hora que está na hora de nós irmos embora. A hora de nós desencarnarmos. Quantos estão aí caminhando, de repente cai morto o coração? Uhum. E daí? Chegou a hora. Exato. Mas, Dalpiva, nós estamos falando, mas sabemos que tem muitas pessoas, muitos indivíduos que defendem a eutanásia. Mas quais os seus argumentos? O que eles falam para defender essa abreviação? Fundamentalmente, eu sou dono da minha própria vida. Se eu sou dono da vida, eu tenho o direito de fazer dela o que eu quero. Evidentemente que são espíritos extremamente materialistas, né? Não tem na sua concepção, na sua prática diária, o aspecto da religião, da religiosidade. Porque nunca refletiram
que eles são filhos de um Criador, nunca refletiram que nós não criamos nada. Quem é que conseguiu criar um ser humano? Até hoje a ciência não criou um ser humano. E nem vai poder criar, porque é uma criação divina. Então, você deve estar ouvindo essas questões. Ele não deixa de ter uma certa verdade, que ele é o dono da vida, mas tem que respeitar O Criador. o Criador. Afinal, todos nós temos o livre-arbítrio, a nossa capacidade de fazer escolhas independentes, né? Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio, mas não para tratar da vida, né? Não podemos esquecer de que essa liberdade provém de Deus e é o que nos concede a possibilidade de agir conforme nossos próprios desejos e decisões. Porém, temos de lembrar que tudo que realizamos nos traz uma consequência ou reação das nossas atitudes. Quando eu tomo uma atitude dessa de praticar a eutanásia, eu tenho que ter a consciência de que eu estou plantando isto, eu vou colher no plano espiritual o suicídio. E, infelizmente, o suicídio é uma das mais terríveis agressões que nós podemos praticar contra o espírito, contra nós mesmos, né? Então, Deus nos dá a vida para nós exercitarmos. Então, essa questão de que eu sou dono da própria vida, da minha vida, na verdade eu não sou, porque foi meu pai que me deu. Então eu teria que pedir permissão para o meu pai, para minha mãe, né? Então, são argumentos mais do ponto de vista material que estes nossos caros irmãos se apegam, de que ele tem o direito de dispor da vida conforme ele achar. Eu estou em processo de sofrimento, eu vou embora. Não quero mais sofrer. Não quero mais sofrer. Mas o sofrimento é o lapidário dos nossos espíritos. Com certeza. É aquele que nos lapida, vai nos polindo as nossas arestas, vai nos dando a oportunidade de nós cumprirmos aqui a nossa missão, que todos nós temos uma missão, uma tarefa, e esse sofrimento é para nós refletirmos sobre o sentido da vida, sobre os valores da vida, sobre o que estamos fazendo aqui, para onde é que vamos depois. Porque eu sou ateu, graças a Deus. É uma expressão que se usa. Que a pessoa, na hora da dor, nós lembramos do Deus. Sim. De Deus, né? Então, esses nossos irmãos são pessoas que não compreenderam a mensagem de Jesus. Do seu evangelho. Ele mesmo diz, né? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ele não falou, ó, vem que eu vou tirar os seus sofrimentos. Ele disse, tende bom ânimo, que tudo passa, né? Não há toda alegria passa e todo sofrimento também passa. Quer dizer, nós temos nesse processo, nós somos seres espirituais que já estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal vence o bem. Já passamos por um mundo primitivo, um mundo de sofrimento terrível, caminhando para um mundo de regeneração, onde o bem vai superar o mal. Então nós somos espíritos imortais, tia. Quer dizer, se eu resolver o problema pelo suicídio, pela eutanásia agora, mas o meu problema eu vou levar para lá. Com certeza. Eu vou levar o plano espiritual, com um agravante de ter praticado a eutanásia, que é uma terminologia bonita, mas é suicídio. Assistido, mas é suicídio. É suicídio. Foi assistido, alguém assistiu. Quem assistiu também tem um comprometimento. E a família também, né? E aqueles que autorizaram também têm comprometimento. Porque... Pode ser eu estava lendo que a eutanásia, o médico não precisa, ele pode deixar um botão na tua mão, e aí tu aperta o botão. Mas o médico deu o botão para ele apertar. Facilitou? Ele deu as ferramentas? Deu as ferramentas. Então a doutrina espírita vem nos explicar
que em todas esta gama de relacionamento, aqueles que contribuem para a prática do mal, eles têm comprometimento e terão que colher aquilo que plantaram. Evidentemente, a dosagem no plano espiritual é justa. A dosagem no plano material nem sempre é justa. Aos nossos olhos não é justo. Mas no plano espiritual, a nossa consciência vai nos acusar. Não é Deus que vai nos acusar. É a nossa consciência que vai nos acusar. Porque Kardec pediu aos espíritos que estavam ditando a obra para ele: onde está a lei divina? Na consciência de cada um. E quando nós estamos libertos do corpo, estamos com a consciência plena, aí nós vamos ter que nos explicar. A família, ela acredita fielmente que ela está fazendo uma caridade para com o seu ente querido, não é? Eles também, muitas pessoas admitem, né, um desgaste físico muito grande e gastos altíssimos, realmente, né? Se você for analisar, você tem gastos altíssimos para manter aquela pessoa viva. E o desgaste físico também é muito grande, né? E alguns ainda falam que estão respeitando a autonomia da pessoa, que ela não queria sofrer. São duas questões. Meu irmão está em sofrimento, ele não quer sofrer. Agora, eu autorizar que ele se tire a própria vida, aí é outra coisa. Eu também vou responder, como diz o Dalpiva, eu também respondo, mesmo que ele queira. A gente sabe o quanto é difícil essa situação para as famílias, mas todo mundo sabe que realmente é necessário passar muitas vezes por esse sofrimento. E nós temos que assumir, então, a nossa vida. É que nem nós já estávamos conversando, até o próprio Dalpiva já entrou, né, nesse assunto, né? Que a eutanásia é para sair do sofrimento extremo, né? A gente abreviar o sofrimento das pessoas, ou a pessoa não se aceita naquela condição, né, Nick? Mas o que o Espiritismo entende sobre essa fuga do espírito em sofrimento? Infelizmente, isso acontece muito entre toda a humanidade terrestre. Somos espíritos sem resignação. A gente não aceita passar pela dificuldade, pelo sofrimento. E a maioria das pessoas, elas não têm fé em Deus. Mas eu acredito em Deus. Não. Elas não têm fé. Elas não acreditam que o Deus, meu Criador, ele provém a vida e ele tira no momento certo. Isto é fé. É aceitação. É se submeter à vontade do Criador. No Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís, em uma de suas passagens, vou repetir, São Luís diz assim: mas quem vos dá ou daria direito de prejulgar os desígnios do Pai Celestial? É como se realmente eu estivesse julgando aquilo que Deus acha melhor para a minha vida. E aí, como diz o Dalpiva, meu corpo, minhas regras, eu faço dele o que eu quiser. E não tem ideia do ato gravíssimo que estão tomando. Aí precisamos lembrar de que a doença sempre é um remédio amargo, mas é um remédio. Amargo, mas é necessário. Em certos momentos também, essa doença, essa dificuldade, essa dor, ela funciona como um freio. E eu vou relembrar. Daqui a pouquinho eu descubro em mim um câncer no pulmão. Aí eu sou obrigado a parar de fumar. Quantos casos a gente conhece assim? Eu sou obrigado a parar de fumar. Se eu não parar de fumar, eu tenho tantos meses de vida somente. Então, ele funciona como um freio. De certa forma, eu bebo muito, me dá uma cirrose. Eu sou obrigado a parar de beber. Ou eu paro de beber, ou eu morro logo, desencarno logo. Então, precisamos lembrar de algumas coisas que o Espiritismo nos traz como conceito.
Todos nós viemos à vida e nós trazemos uma certa, botar entre aspas, energia. A gente chama isso de fluido vital no nosso corpo. Cada um de nós recebe, ao reencarnarmos aqui, uma quantidade X de fluido vital para passarmos. O Nick vai viver até os 70 anos. Eu trago exatamente o fluido vital para que, perto dos 70 anos, eu comece a diminuir ou acabar o fluido vital, acabou a minha vida. Mas todos nós temos um momento certo para chegar até a vida, reencarnar e para voltar ao mundo espiritual. Simples assim. Então nós precisamos aceitar de que o Rony vai até os 80 e o Dalpiva até os 95, mas eu volto para lá com 70. É uma aceitação simples, né? E aí quando eu falo sobre resignação, eu faço o possível para me manter vivo, mas eu não tenho controle da vida. Eu não tenho controle da vida, né? Então temos um tempo estimado, mas somente Deus, gente, somente Deus para saber quando será o momento certo. Raul Teixeira, para encerrar então, Raul Teixeira, ele, numa das suas falas de uma palestra, eu anotei aqui: 1 minuto apenas pode poupar muitas lágrimas no futuro. 1 minuto apenas que eu tiro da minha vida pode poupar lágrimas no futuro, diz ele. E realmente isso acontece. Chico Xavier nos relata mais uma história do Chico, que eu acho interessante a gente trazer. Uma mulher veio chorando muito ao Chico, lamentando a perda do seu filho com 14 anos de idade. Veja, uma criança de 14 anos de idade, você deposita nela uma esperança maravilhosa de ter uma vida, né, plena, dele aprender as coisas da vida, dele viver até os 90 anos de idade e aos 14 anos... Talvez fosse o sustentáculo da família no futuro. Isso, também. Veja, 14 anos aquela criança faleceu. E aí Emmanuel lhe trouxe a explicação. Olha, esse menino, infelizmente, na vida anterior a essa, ele estava numa enfermidade muito grande e ele resolveu cometer a eutanásia. E ele cometeu. O que ele não sabia era de que ele precisava de só mais 20 minutos aqui, passar por esse sofrimento por 20 minutos. Ele teve que voltar nessa última encarnação, passou 14 anos com a família, deixou dores profundas, porque quem passa por uma desencarnação de uma criança sabe o quanto é difícil a gente superar isso, né? Mas ele teve que vir aqui, ficou os 14 anos, que foi o que ele precisava para então, os 20 minutos lá que ele deveria ter passado por aquele sofrimento. Vejam, quando Raul Teixeira diz, 1 minuto apenas vai fazer muita diferença na tua vida. Tu falou do São Luís, Nick. Permita que eu apresente aqui. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? E eu vou ler esse texto de São Luís aqui, que é muito importante. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe poupar em alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Essa é a pergunta que a Instrução dos Espíritos fizeram, estão passando a nós. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a beira do sepulcro para daí o retirar a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe o pensamento? Será que esse que está não vai ser retirado daquela situação extrema para voltar um novo ser? Porque nessa história do Raimundo e Modi Júnior, esses irmãos que foram até lá e voltaram todos diferentes. Todos. Com novos valores. Ainda que um moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que ele tenha soado a última hora. A ciência não terá enganado algumas vezes em suas provisões? Será que a ciência nunca se enganou nas provisões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos em que
O doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanima-se e recobra suas faculdades por alguns instantes. A pessoa está em estado de coma, tá? E recobra. E não volta? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe podem poupar um relâmpago de arrependimento. Um relâmpago. Não é nem um instante, é um relâmpago, é menor que um instante. O materialista que apenas vê o corpo e não leva nenhuma conta à alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, tanto quanto puderes, guardai-os, porém, de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís. Essa é a mensagem de São Luís a todos nós. E, ainda nesse teu tema, tem aqui um livro sobre suicídio, sobre eutanásia, e que Chico, durante muitos anos, visitou ali, não fala que isso é Uberaba ou Pedro Leopoldo, uma casa, um casebre na beira do mato. Ali estava encarnado uma criança de corpo totalmente desinforme, não tinha nenhuma corpo deformado, né? E era sua mãe, e a sua mãe era doente. Então o Chico ia lá, ajudava a dar comida para a criança, dar banho na criança, fazia a limpeza daquele casebre. O Chico acompanhava. E numa um quadro estarrecedor, um quadro horrível de sofrimento. E numa dessas idas foi mais alguns amigos foram, e entre eles um médico, estava junto. E aí o médico perguntou: Chico, nem mesmo nessa questão não seria justa a eutanásia? Não tenho o que fazer. E aí Chico responde: não creio, doutor, respondeu Chico. Esse nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou e com torturas desumanas tirou a vida de muitas pessoas. Algumas perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o seu desencarne, e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Então, nós estamos analisando a questão de um jovem deformado, que vivia ali sem nenhuma relação, estava ali numa condição terrível, de uma pobreza ímpar, né? Só tinha o acompanhamento da sua mãe, que também era doente, numa condição precaríssima. Este corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo dos seus inimigos. Para que, se ele viesse num corpo normal, né, os inimigos dele do plano espiritual iam obsediar ele. Iam fazer coisas horríveis. Quanto mais tempo aguentar, melhor será, responde Chico. Continua respondendo Chico. Com o passar dos anos, muitos dos seus inimigos o terão perdoado. Outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos de seus inimigos para que continuasse a torturá-lo. E tinha mais o agravante da eutanásia. Porque ele não podia praticar? Por quem praticasse. Porque há um outro relato do Chico, que está lá, está numa obra do André Luiz, em que um paciente em estado terminal, o médico resolveu aplicar a eutanásia. O espírito não se desprendeu do corpo por mais de um dia. Ele ficou atordoado e teve que ser levado no plano espiritual para um centro de recuperação. Porque não foi ele que pediu, tá? Foi o médico. Né? Foi um homicídio. Um homicídio. E como resgatará ele seus crimes, inquiriu o médico então para o Chico. Como é que vai resgatar esse irmão aqui? E o irmão X costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência. Com certeza. Então, usa o tempo e não a violência.
E é o tempo que ele estava tendo para começar o resgate dele dessa caminhada. Você está ouvindo a Rádio Chapecó e esse é o programa Hora Espírita. O Ayrton Rigoto nos colabora aqui, ó, lembrando que na pandemia muitas pessoas ficaram nos aparelhos por meses em coma e retornaram. Outros nem chegaram aos aparelhos. Desígnios de Deus, né? Dá um bom dia para Carla Regina, que nos acompanha, dando bom dia. A Lia, dando bom dia. O Marcos Zanetti, o Nelson de Souza. Altina Silveira. Paulo Santos, desejando um bom dia e final de semana ótimo. Jair Nunes, bom dia. Muita paz. O Idacir, a Idair, a Aline, a Mona Lisa, o Reni, Fernando Albuquerque, a Kátia assistindo, a Sara Jane dando bom dia, o Marcos Antônio dando bom dia, a Dari Stefanello, o Jair Bonetti, bom dia, a Suzana Pessoa da Silva dando bom dia, a Cláudia, a Elisete Barbosa dando bom dia, a Maria Amabile dando bom dia, gratas pelas orientações. O Jair Nunes nos questiona aqui, ó, e quanto à eutanásia praticada em animais? O Ayrton colabora com essa questão, ó. Já vivenciei essa situação, sim, com os animais em situação extrema, onde estão em sofrimento absoluto e não existe reversão, podemos abreviar a vida do animal. Existe biografia espírita, mas o homem é outro estágio evolutivo, daí não praticar eutanásia. Sobre os animais, é importante que se diga, como eles não têm provas e expiações, o animal ainda não tem essa consciência como ser humano, seria maldade deixarmos os animais sofrendo. É interessante, mas somente em últimos casos, pelo amor de Deus. Não porque o animal está com uma doença que vocês vão praticar a eutanásia. Mas ele não necessita passar pela dor. Diferente de nós espíritos que temos consciência e que trazemos expiações para esse mundo e provas para passarmos. A consciência dos nossos atos, né? Isso. A Dirce Facim também dando bom dia, a Elza Rodrigues, o Lucas Venâncio também dando bom dia, a Mona Lisa, a Nelly Pan dando bom dia, o Ailton Correia lá de Tubarão também, ó, a discussão sobre eutanásia no espiritismo vai além das questões terenas. Na doutrina espírita o assunto é abordado também do ponto de vista espiritual. Exatamente, Ailton. Isso aí. Mas falando em tudo isso da Alpiva, o que a doutrina explica sobre a causa dos sofrimentos? Por que sofremos nesse plano material? E qual a necessidade do espírito passar por esse sofrimento? A imperfeição. Nós somos seres imperfeitos ainda. Se fôssemos perfeitos, estaríamos num mundo melhor. E quais as causas das nossas imperfeições? Há no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições, das imperfeições, das dores, dos sofrimentos. E diz aqui o texto: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que possa distinguir. Uma desta vida e outra fora desta vida. Fora desta vida é a vida anterior das nossas encarnações. Porque todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. E começamos a nossa escala evolutiva, né? E em determinado momento nós recebemos a liberdade de nos conduzirmos na nossa caminhada. E nesta caminhada alguns seguiram os ensinamentos divinos, porque a lei divina está na nossa consciência, não precisava pedir para ninguém. E outros se desvirtuaram. E aí o plantio é livre, a colheita passa a ser obrigatória. Então, aqueles irmãos que seguiram a lei divina vão colher mais rapidamente o seu bem-estar, vão evoluir mais rapidamente. Aqueles que se afastaram das leis divinas assumiram compromissos e vão demorar mais para chegar à perfeição. Nós sabemos que o Pai todos nós vamos chegar à condição de espírito puro. Quando? Daqui 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos. O tempo, Deus tem o tempo para nós.
nós é que temos que acelerar o nosso processo evolutivo. Nós não queremos mais sofrer aqui na Terra. Então vamos fazer aquilo que Deus nos manda, aquilo que Jesus nos ensina, para que nós mais rapidamente possamos chegar a este mundo de regeneração, este mundo de luz, este mundo dos anjos, né? Claro que isto é demorado, mas nós podemos acelerar este processo. Então, remontando às origens dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos? Nós ainda temos orgulho, egoísmo, vaidade. Todos nós, né? Todos nós. Nós temos que ir lapidando isso. Daí que a dor é um lapidário para nós de vencermos essas nossas imperfeições. Que orgulho e egoísmo é uma das chagas da humanidade, né? Então nós conseguimos reduzir esse volume de orgulho, de vaidade que nós temos nesta jornada. Já vamos voltar melhor na próxima encarnação. Já demos um passo, né? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Os desejos de ter, e não ser. Né? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos apenas da vaidade, da beleza, do recurso financeiro que um ou outro cônjuge tinha? Nós vemos todo dia na mídia isso. Quantas isenções e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todos os gêneros? As drogas. Esses irmãos que estão envolvidos com as drogas merecem o nosso carinho, nossa atenção, nossas preces para eles. São irmãos que vão retornar em condições precárias, muito difíceis. Eles estão plantando, então têm a liberdade de plantar, vão ter a obrigação de colher depois. Então, essas dores e sofrimentos que nós estamos passando, Rony, somos nós mesmos que estamos plantando. Não plantamos e estamos colhendo agora certas coisas. Continuamos plantando e estamos colhendo. Sim. Alguns colhendo, outros plantando para colher mais na frente essas dores e sofrimentos, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as más tendências na infância? Importante isso, né? Na família, hoje em dia, a base que falta, né? E esta campanha de destruir a família, não vamos entrar no mérito, nessa análise, mas essa campanha de destruir a família, o homem e a mulher se unem para ter a sua geração. E quanta campanha para destruir este tripé. Já a própria base, olha, dois espíritos afins se unem, porque nenhum inimigo para dizer, vamos deixar de ser inimigo, vamos nos unir, vamos fazer um filho, né? Então, dois espíritos afins que têm um afeto entre si, se unem, geram um outro fruto. Leva 9 meses esse fruto para vir encarnado aqui, para que esses 9 meses se cria laços afetivos. Depois mais quanto tempo ali da infância até chegar na fase adulta, para que esse afeto se torne amor e tal. E ainda nós tentamos a degradar, a acabar com esse sentimento de família. Então, tudo isso são ações nossas, da humanidade, que está implantando esse sofrimento, essas dores. Porque Jesus, quando no último quarto do século XIV, ele voltou ao Brasil, para a Terra, para verificar como é que estava a implantação do seu evangelho no coração dos homens.
Ele não foi nas igrejas. Ele queria saber como é que estava no coração dos homens o seu evangelho. E ficou estarrecido, porque ele viu que os homens estavam lutando, degladiando-se, como cães desvairados. Ele não encontrou, por exemplo, na Umbria, que ele teve na Umbria, encontrou apenas a lembrança de São Francisco de Assis como recordações passageiras. Isto no último quartel do século XIV. Então, Deus está no leme do nosso universo. E Jesus é o nosso mensageiro aqui na Terra. É o que governa a Terra. E esse sofrimento que nós estamos passando é fruto da nossa ignorância, da nossa imperfeição e daquilo que nós administramos aqui. E tem muita responsabilidade todos aqueles que contribuem para esta questão. Não é... Inclusive o que dá like, o que dá lá, né, quando falam sobre eutanásia, defendendo a eutanásia, o aborto, as pessoas que autorizam são aqueles lá que curtem, que acham que estão corretamente. Eu não fiz, mas você apoia. Então, você também é culpado. Pois é. Sim, todos aqueles que participam de um processo contrário às leis divinas assumem a sua parcela da responsabilidade, independente porque perante a lei divina, Deus vai saber medir exatamente o peso de cada ação. Você está ouvindo a Hora Espírita Chapecó e convidamos você, que não acompanhou talvez desde o início, você pode rever esse programa lá no Facebook, Hora Espírita Chapecó, ou na página do YouTube também, Hora Espírita Chapecó, ou no Instagram. Acompanha, curte, compartilha, veja lá, dê sua opinião. Você pode entrar em contato conosco, dar opiniões de outros programas, outros assuntos para ser debatido aqui. Logicamente que às vezes nós não podemos de imediato já debater esse assunto pela escala que temos, né? Quando a gente faz a escala de 2 meses, a gente coloca já os assuntos, mas posteriormente a gente debate esse assunto que você gostaria que a gente comentasse aqui. Pedimos licença agora para agradecer nosso patrocinador e a todos que nos ajudam para que esse programa vai ao ar todos os sábados, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Estamos falando sobre eutanásia, que a eutanásia é uma forma de abreviar o sofrimento, apesar da apressar a morte, né, Nick? Mas, assim, quais as consequências para o espírito que tem optado por essa eutanásia? Vamos pensar de que tudo nesta vida, tudo, há uma razão de ser. Tudo que acontece não nos acontece por acaso. O Dalpiva falou antes sobre causas anteriores, sobre causas atuais. Então, se não é desta encarnação, com certeza algo eu fiz em outras encarnações. Porque se eu não aceitar isso, se eu não aceitar as encarnações, eu não vou ter não vou achar os motivos por que é que eu estou passando por tudo isso. Então, há de termos um tempo certo para tudo, inclusive para a morte. Dalpiva falou antes, eu passo pela dor, mas quando eu volto um outro ser. Muito mais depurado, um espírito realmente melhor do que quando chegou aqui. Porque eu aceitei essa minha dificuldade, essa minha doença, essa minha dor, com resignação. Eu aceitei os desígnios de Deus, mesmo fazendo o possível para não desencarnar, porque essa é uma necessidade nossa. Então a gente tem que realmente analisar ou avaliar a dor de uma grave doença. Por que é que nós estamos sofrendo?
temos que levar em consideração duas coisas. Justiça divina. Deus nada tem de injusto, muito menos os mundos de Deus, nada tem de injusto. Somente aos nossos olhos, a gente não sabe o que, por exemplo, o Nick está passando, o que é que eu fiz para merecer tudo isso. Nem eu lembro. Então, aos nossos olhos pode haver injustiça, mas no mundo de Deus não há injustiça. E outra coisa que nós temos que levar em consideração é uma lei divina que se chama lei de causa e efeito. Para tudo que está me acontecendo, então, há uma causa anterior. Nós costumamos dizer que não há injustiçados, né? Isso, tá? E levar em consideração que nós somos espíritos e que nós estamos passando por um momento com corpo físico. Nós não somos um corpo físico, nós somos espíritos que temos no momento um corpo físico e precisamos de alguma forma aceitar as leis de Deus. Então, tudo isso sem covardia, quer dizer, deixar, dizer assim, não, eu não quero sofrer, né? E sem revolta, gente, sem revolta. Não vou me revoltar com o que está acontecendo, porque tudo há um motivo. Então, assim, é difícil a gente falar tudo isso em uma hora, né? Mas não esquecer de que Deus está sempre agindo na nossa vida. Aos nossos caros irmãos que estão passando por esse processo de sofrimento atroz, temos que nos lembrar das preces e das orações. A vinculação do nosso pensamento ao alto, pedindo auxílio e força para superarmos essas dificuldades, para atravessarmos esse mar revolto da dor, do sofrimento. Encarar isto com serenidade, com calma, e não esquecer da oração. A oração tem um poder que nós não podemos avaliar. Ela chega aos recantos mais distantes do universo, porque é o pensamento que se eleva. E pedindo o auxílio da espiritualidade, dos nossos anjos guardiões, que todos nós temos, de Jesus e do Pai, por certo nós atravessaremos este mar revolto e chegaremos ao outro lado do oceano da vida com serenidade. É importante que não nos esqueçamos de que nós somos espíritos em caminhada evolutiva e não devemos falsear esta possibilidade de nós nos melhorarmos, vencermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência e chegarmos ao fim da nossa jornada com serenidade. Entregando realmente nesse momento a Deus e pedindo para que o Pai nos renove as forças, porque todos nós em algum momento de nossas vidas nós passaremos por muitas dificuldades, inclusive a maior parte pelas doenças, né? Então temos que ter bastante calma, resignação e fé de que realmente no futuro nós teremos momentos melhores do que esse. É nesse momento que nós colocamos a nossa fé na prática, né? Não é quando está tudo bem que nós vamos colocar a nossa fé, é nesses momentos mais difíceis, né? Aí vai estar a nossa provação, se nós estamos com Ele ou não, estamos com Jesus ou não. A expressão de Jesus, a tua fé te salvou. A nossa fé, então, vai nos levar à morada do Pai. Então, sem mais tempo para nada, chegamos ao final de mais um programa de a Hora Espírita, né? Agradecer aqui a Ivone, o Silvio, a Isabete, o Nelson, a Dirce dando sugestão aqui de um assunto aborto, acho que faz já poucos foi dias. Já foi falado. Então busca nas redes sociais aí
que está lá no YouTube ou no Facebook, né? Está no no Facebook do Hora Espírita também, tá? Exato, então é só buscar lá que está lá, mas futuramente a gente volta a abordar esse assunto também. Obrigado, Dalpiva, pela presença. Obrigado, Rony, obrigado, Nick, obrigado, João. E a nossa saudação fraterna mais uma vez a todos que nos ouviram. Obrigado a todos, um excelente final de semana. Bom final de semana a todos, obrigado, João, por nos auxiliar aí, e que todos tenham um ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos.